Salmo número 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, né? E é um salmo chamado um salmo escatológico, né? Um salmo profético e escatológico. O que é um salmo escatológico? Tudo que é escatológico é aquilo que trata das últimas coisas, das coisas que estão por vir ou que irão acontecer nos últimos tempos, né? Nos últimos dias. Isso é um texto escatológico. Como Daniel, por exemplo, há muitas passagens de Daniel que são escatológicas. Ezequiel também tem algumas coisas escatológicas. Zacarias, isso falando do Antigo Testamento, né? Há certas frases ou textos de Jesus no Evangelho, nos Evangelhos que são escatológicos. O Apocalipse também tem, né, algumas partes. A gente pensa que o Apocalipse é inteiro escatológico. Não é, mas grande parte do Apocalipse é escatológico. Então isso significa ser escatológico, algo que trata de coisas por vir, de coisas que vão acontecer nos últimos tempos. E esse salmo é um salmo escatológico, falando a respeito do Messias, falando a respeito de Cristo. É um salmo messiânico, né? E falando de coisas que vão acontecer e estão acontecendo. Tanto aquilo que vai ser cumprido e consumado, porque há uma dificuldade nossa muitas vezes de entender o que acontece no nosso tempo, no revelar dos nossos olhos, e daquilo que já está consumado dentro da esfera do tempo de Deus, do entendimento de Deus. Para Deus, todas as coisas estão consumadas. Como Cristo falou na cruz, está consumado. E Ele ressuscitou, e ali Ele concluiu toda a sua obra. Mas dentro do nosso tempo, do cumprimento daquilo que a gente vê nos nossos olhos, as coisas estão sendo cumpridas. Por exemplo, Satanás foi derrotado, destruído na cruz. Mas aos nossos olhos ele continua operante, ele continua agindo. Não parece que ele foi derrotado, mas ele já foi derrotado. Nós tomamos isso por fé. Agora, nos nossos olhos e diante dos nossos olhos, essa derrota ainda vai ser exposta. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas esse texto fala dessas marcas, ou desses acontecimentos que marcam a vitória de Cristo. A vitória do Messias. O texto fala disso, os acontecimentos que marcam essa vitória do Messias, de que forma isso vai ser revelado, e de como nós fazemos parte, como o Senhor tem algo separado para nós, para a sua igreja, para cada um de nós, junto desses acontecimentos, desses fatos que marcam essa vitória, que marcam essa volta do Senhor Jesus, de como isso vai ser revelado. Mas quando eu comecei a estudar esse texto, uma coisa que tomou conta do meu coração é que muitas vezes hoje, com essa megalomania da igreja, né, de sentir-se grande, além do que o Senhor nos dá como grande espiritualmente, mas de buscar sempre aquilo que está relacionado com a vitória, com as posses, com as coisas deste mundo. Muitas vezes nós ficamos com receio até mesmo de trazer uma palavra, uma mensagem que fale a respeito da vitória e da glória que o Senhor tem reservado para a igreja. E eu comecei a estudar esse texto e no meu coração, na minha carne, eu falei, não, Senhor, esse texto aqui não vai dar. Isso aqui fica para mim. Mas o Senhor ficou me incomodando com esse texto, me incomodando e falando assim, é esse o texto. Você vai falar a respeito desta glória do Senhor Jesus e de como Ele vai repartir isso com a igreja. E eu queria pensar um pouquinho com os irmãos a partir desse texto. Quais são esses acontecimentos? E de que maneira nós vamos participar deles? De como o Senhor vai repartir conosco isso que vai acontecer através dele, né? Da ação do Pai através de Cristo.
E o primeiro acontecimento que a gente vê nesse texto, logo no verso 1, trata da exaltação do Senhor Jesus, de como ele vai ser exaltado. O texto fala que ele será colocado, está sentado à direita do Pai, à direita do Senhor, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. Então o Senhor está sentado à direita de Deus. O significado disso é justamente uma posição de honra, de glória. Aquele que é colocado à direita, era demonstrado que a autoridade, a glória e a honra estava sendo depositada sobre ele. E a gente sabe, através dos evangelhos, que o Senhor já está sentado à direita do Pai. Mas o que o texto está dizendo, e nós vamos entender daqui a pouco lendo Mateus, é que isso vai ser revelado a toda a terra ainda. Porque nós sabemos disso por fé e cremos. Mas o mundo não crê, não sabe disso. Aqueles que o rejeitaram e aqueles que o têm rejeitado ainda hoje, não entendem, não percebem que o Senhor está sentado num lugar de honra ao lado do Pai. Mas o próprio Senhor disse lá em Mateus 26, 63 e 64, diz o seguinte, Mateus 26, verso 63 e 64. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Jesus aqui está diante do sumo sacerdote, momentos antes de ser crucificado, sendo julgado pelo sinédrio. E diante de questões, o texto diz que ele permanece em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus responde: tu mesmo disseste, responde Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Vai chegar o dia que isso vai ser revelado a toda a terra. Toda a terra, todo olho verá, e diz o Apocalipse, que o Senhor vai se levantar do seu trono, ao lado do Pai, e virá de lá para julgar as nações, mas aí todo olho verá, algo que nós vemos por fé, algo que Estevão viu e vislumbrou essa cena quando estava diante dos seus opositores, daqueles que o apedrejaram. Ele olhou para os céus e declarou: vejo o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Mas o que isso tem a ver com a gente, irmãos? A palavra diz que nós estaremos assentados junto com Ele. Você consegue entender o que significa isso? Que nós vamos estar sentados ao lado de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Mas eu saltei o texto que eu queria ler. Esse também é bom que a gente já leu, sem problemas. Efésios capítulo 2, 6 a 8. Efésios capítulo 2, 6 a 8. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais.
Estamos assentados, mas o texto fala isso no presente. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Mas aí, irmãos, o que o contexto da igreja muitas vezes hoje vai fazer é colocar no seu coração um sentimento de soberba, de orgulho. Nossa, eu sou o filho do rei, eu estou sentado em lugares celestiais e agora eu posso todas as coisas. Nada mais me segura. Mas o texto diz que isso é um dom gracioso de Deus para revelar a bondade de Deus. Não é isso que o texto diz? Lá no verso 7, demonstrar a bondade de Deus para conosco, para revelar a sua graça. Mas nós achamos que então começamos a ser merecedores de alguma coisa, começamos, como diz o subir nas tamancas, e achar que isso é porque a gente merece, porque nós somos demais, e nós podemos algo, sendo que isso deve trazer no nosso coração um profundo sentimento de gratidão, de entrega, de alegria, porque o Senhor é tão bom, que mesmo eu sendo do jeito que eu sou, Ele me colocou junto com Ele na sala do trono, como nós lemos em Hebreus também, no Santo dos Santos. É a sala do trono, é onde o Senhor se assenta, onde o Senhor está. Embora nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, mas dentro do nosso entendimento é como se nós pudéssemos estar no convívio íntimo e próximo do Senhor. E aqui a imagem, a figura que a carta de Hebreus usa quando diz que nós devemos entrar em plena confiança, ou ousadamente, conforme algumas traduções, é a figura de uma criança. Uma criança que tem o seu avô, e digamos que o avô dessa criança é um homem muito importante. É um homem de influência. E ele está, quem sabe, dando uma palestra. E aí chega aquele neto, aquela criança, aquele neto desse homem, e para ele, aquele não passa do avô dele. Não interessa se ele é um senador, se ele é o papa, se ele é o presidente, a presidente, se ele é um deputado, não pastor, não interessa o que ele é o meu avô. E ele entra correndo e salta no colo do avô. É mais ou menos isso que o termo usado aqui em Hebreus está dizendo, que nós entramos com plena confiança, com ousadia. A gente entra sem preocupar, e agora, não, meu Deus, eu vou entrar aqui. A gente entra e corre, e pula nos colos de Deus, e abraça. Agora eu estou aqui com o meu Senhor. Essa é a mensagem que o texto está trazendo. É como eu me lembro de um pastor na CIF, lá na primeira de Curitiba, ele com seu filho já na casa acho que dos 10, 12 anos, mas ele era portador da síndrome de Down, não é, e ele e o pai pregando, e todo empolgado na mensagem, ele era bastante empolgado, né, assim, até mais empolgado que o Silas, e daqui a pouco entra o filho dele, imagina aquela igreja enorme, filho dele desse tamanho assim, gordo, entra berrando, pai, ô pai, e ele para tudo. O que foi, meu filho? Pai, aí começa a contar a história, que alguém não deu um sanduíche para ele lá na cantina, e conversa, não pai, mas e conversa, e ele parava e conversava, tá bom filho, senta aqui juntinho com o pai aqui, tá? O pai está pregando, tá bom pai, entra, senta, e ficava ali. Quem que estava ali na frente? Era o pai dele, não interessa quem está junto, o que ele está fazendo, é o meu pai. É isso que o texto está falando para a gente. Que a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor é derramada de uma maneira tão tremenda, através do Cristo, do Messias, quando aquele véu foi rasgado, quando o corpo de Cristo foi rasgado, que a partir de agora esse acesso foi aberto e a gente pode entrar dentro da sala do trono, nos sentar junto do Pai, abraçar o Pai, conversar com Ele, falar, Senhor meu Pai, me revela das tuas coisas. E a gente pode conversar e orar e colocar todos os nossos sentimentos diante dele para ser tratado. Mas o texto fala em Hebreus também que quando a gente entra e se aproxima, nós precisamos de um coração sincero. Verso 22, lá do texto de Hebreus que nós lemos, Hebreus 10, verso 22, um coração sincero e em plena convicção de fé. Como hoje pela manhã a gente aprendeu na EBD com a Dilma a respeito de fé, e todas as coisas são consumadas na nossa vida e na igreja pela fé.
E o nosso coração precisa entrar na presença de Deus com sinceridade, um coração convicto da fé, aspergido e purificado da consciência de culpa e lavados com a água pura. Você não entra de qualquer jeito. Você entra cheio de fé, com ousadia de fé, mas com um coração sincero, santificado, purificado e lavado por uma água vermelha, derrubada numa cruz, que santifica e aí sim te permite entrar na presença desse Deus maravilhoso e bondoso. Mas isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, porque o texto de Hebreus também vai nos dizer que quando a gente se apega, quando a gente está ali do ladinho do Pai, isso vai causar em nós algumas consequências. E é interessante como ele faz uma relação daquilo que muitas vezes a gente não relaciona. Ele está falando da nossa presença do ladinho do Pai, do lado do nosso Senhor, do lado de Cristo, do nosso coração santo e purificado. E aí, no verso 24 de Hebreus 10, ele vai dizer: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja. Isso vai trazer dentro do teu coração este seu relacionamento de profunda intimidade, comunhão com Deus e com Cristo, vai trazer no seu coração uma consequência de estar incentivando, de estar agindo, de estar tendo desejo de estar em comunhão com a sua igreja, com o corpo de Cristo, manifestando verdadeiramente esse povo que está lá naquele mesmo lugar, do lado de Cristo. Mas o texto fala também, continua falando em Hebreus, que se nós continuamos a pecar deliberadamente, depois de toda essa experiência de estar em plena revelação, de estarmos na presença do Pai, e independente das discussões teológicas assim em cima desse texto a respeito de salvação, mas uma coisa fica clara: há uma responsabilidade muito grande, porque diante dessa revelação você não pode mais viver relaxadamente. Você não pode continuar vivendo dentro da sua vida de pecado, de irresponsabilidade, tendo conhecimento de tudo isso que o Senhor já está te dando como conhecimento. Porque isso vai ser sim cobrado de você. Porque, irmãos, é um amor tremendamente grande. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que governa toda a terra e todo o universo. Ele simplesmente deixa que eu e você estejamos ao lado dele. Isso é algo que foge ao nosso entendimento, se não for a revelação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas o texto também diz que o Senhor Jesus, que o Cristo, o Messias, ele venceu o inimigo, ele vence o inimigo, e ele está sujeitando o reino ao Pai. Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E nós sabemos, como eu já citei, que lá na cruz o Senhor já destruiu e expôs todo o principado, toda a potestade ao ridículo, à vergonha, porque ele já triunfou deles na cruz. Mas o texto diz que Satanás, e a imagem aqui desse texto, a forma usada é um linguajar de guerra, de batalha, porque quando se entrava em guerra, um reino contra outro, o exército que ganhava aquela guerra contra o outro país, trazia então os homens mais poderosos daquela nação e traziam diante do seu rei. Então aquele rei vitorioso ia que colocava ou o rei da outra nação, ou o que tinha restado de maior autoridade daquela nação inimiga derrotada, e aquele rei colocava então os pés sobre a garganta, sobre o pescoço do inimigo, para mostrar para aquele povo derrotado e para mostrar para o seu povo que aquele rei, aquela nação tinha sido totalmente subjugada, destruída, e que agora ele estava com o pescoço sobre os pés do rei vitorioso. É isso que o texto está dizendo que o Senhor Jesus está fazendo com Satanás nesse momento.
Os pés do Senhor Jesus estão sobre a garganta de Satanás. Ele está derrotado, envergonhado, mas nós não tomamos o entendimento disso pela fé. E nós achamos que Satanás está cheio de poder para nos derrotar, para nos destruir. Mas aquele reino que foi inaugurado na cruz, ele continua sendo espalhado, ele continua avançando sobre a terra. Diante do Senhor, como eu disse no início, ao tempo do Senhor Deus, dentro da revelação do espiritual, o reino do Senhor nunca foi abalado. Mas dentro do nosso entendimento de reino, daquilo que nós vemos um reino, e o reino do Senhor Jesus sendo propagado, avançando, rompendo fronteiras. Por isso o texto diz que o reino vai estar sendo sujeito ao Pai. É o reino sendo manifestado, rompendo fronteiras missionárias, avançando países, alcançando pessoas, subjugando esse reino diante dos nossos olhos ao Pai. 1 Coríntios diz o seguinte, no capítulo 15, verso 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É o reino do Senhor sendo espalhado sobre a terra. E resta um inimigo a ser destruído ao nosso entendimento, que é a morte. Porque o Senhor Jesus já venceu e destruiu a morte. Já rompeu com os grilhões da morte. Mas vai chegar o tempo que nós, que hoje por fé já temos esta vitória contra a morte, veremos a morte literalmente sendo esmagada e destruída, porque nós ressuscitaremos quando ele levantar do seu trono e se apresentar, tiver colocado aos nossos olhos todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando ele se apresentar, então a palavra diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos num piscar de olhos serão transformados, e nós todos nos juntaremos com ele nos céus. É isso que diz a palavra. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. E eles cantavam um novo cântico: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Todo povo, toda tribo, toda nação. E o texto diz, tanto em Apocalipse 5, 9 e 10 que nós lemos, como no Salmo 110. O Salmo 110 fala do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e Apocalipse fala de nós como um povo, somos também sacerdotes, ou seja, nós fazemos parte do avanço desse Cristo. Nós fazemos parte desse inimigo sendo derrotado, e nós podemos participar disso, quando como sacerdotes cooperando, levando a palavra de Deus, levando Deus ao povo e trazendo o povo diante de Deus, como verdadeiros sacerdotes, tendo sempre como nosso guia, como nosso cabeça, o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, muitas vezes nós, sem o entendimento desta obra de Cristo, dessa derrota de Satanás, nós cremos nas mentiras e no engano do diabo, e nós nos subjugamos a ele, somos derrotados nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, na nossa carne, porque nós não entendemos por fé
que Satanás já está derrotado, já está com a garganta debaixo do pé do nosso Senhor Jesus Cristo, e de que Ele já deu condições através do Espírito Santo e da obra de cruz a todos nós, de estarmos vitoriosos com Ele, de vivermos, como diz a palavra, já a ressurreição pela fé agora. Mas nos deixamos nos vencer nas nossas fraquezas, e vivemos com medo, e vivemos prisioneiros, e vivemos no engano, e Satanás vai trazendo mentiras, e vai trazendo aquilo que a gente chama, que nós demos legalidade, nós demos autoridade a Satanás. E a verdade é que isso acontece sim, porque nós cremos na mentira de Satanás. Porque a partir do momento que nós entendemos esta grande vitória, e nós então nos agarramos a ela pela fé, e estamos do lado de Cristo nos lugares celestiais, entendendo que esse reino está sendo sujeito ao Pai, então quando nós olhamos para Satanás na autoridade de Cristo, nós não trememos mais diante dele. Não porque nós nos sentimos agora um super-herói, mas porque nós sabemos que o nosso Senhor, esse sim é sobre todas as coisas, e Ele está conosco, e Ele já derrotou. E eu simplesmente declaro a vitória de Cristo na minha vida. E isso arranca de mim as fraquezas da minha carne, isso transforma, e isso me traz a santidade que a palavra de Deus nos ensina a viver. Mas o Senhor, irmãos, também está formando um exército, e esse exército vai ser convocado. Está lá no Salmo também, verso 2, verso 3: quando convocares as suas tropas, o seu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como o orvalho. Talvez a maioria das traduções esteja um pouquinho diferente. Talvez a sua esteja assim: apresentar-se-á voluntariamente teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor está formando o seu exército, e esse exército é voluntário. São pessoas que se apresentam voluntariamente. Não é isso que o texto diz? Que vai haver uma convocação. O Senhor vai convocar naquele dia o seu exército, e ele vai se apresentar voluntariamente. Ele não vai vir arrastado, ele não vai ser convocado por uma carta de força, ele simplesmente vai ser convocado por um anunciar. E voluntariamente as pessoas vão se apresentar. Mas esse exército, o texto diz que ele tem um uniforme, ele tem uma farda. O texto diz que tem uma farda esse exército. E a farda desse exército, está aí no Salmo, elas são vestes santas. Trajando vestes santas. Se você não estiver trajando veste santa, ainda que você possa se apresentar voluntariamente, você não faz parte desse exército. Rapidamente você vai ser identificado. Isso aí não faz parte do exército, porque o exército vai se apresentar no mesmo traje, Quando a gente vai num quartel, quando a gente vai na marinha, quando a gente vai na aeronáutica, e a gente olha aquele povo todo mundo no traje adequado, na sua veste. E o exército do Senhor, o povo do Senhor, tem essa veste. E eu, estudando essa veste, eu fui cair lá no texto de Zacarias, capítulo 3, versos 1 a 9. Irmãos, olha que cena maravilhosa. Isso mexeu no meu coração quando eu li esse texto de Zacarias, e eu quero compartilhar com você. Zacarias capítulo 3, versos de 1 a 9. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça.
Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. Eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Existe uma veste. Nós temos uma veste e estamos diante do trono de Deus com uma veste imunda, suja, impura. Mas a obra de Cristo santifica as nossas vidas, santifica a nossa carne, santifica o nosso espírito, e nós então somos revestidos desta veste nobre, dessa veste santa, pura. Mas o texto traz ao sumo sacerdote Josué uma advertência: se você andar nos meus caminhos, se você permanecer nos meus caminhos, e se eu fosse eu, parafraseando esse texto, eu dizia: se você cuidar bem dessa roupa que eu estou te dando, dessa veste preciosa, dessa veste, como diz Apocalipse, nupcial, essa veste que foi lavada no sangue de Cristo, que tem o cheirinho do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, se você cuidar dessa veste, aí sim você vai estar na sala do trono de Deus, aí sim você vai estar desfrutando da vitória de Cristo, aí sim você vai se apresentar junto com o exército de Cristo. Mas, irmãos, muitos de nós achamos que essa roupa que nos foi dada pode ser tratada como uma roupa qualquer. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, ainda lá na adolescência, meu primeiro emprego, e eu peguei meu primeiro salário, não sei se foi o primeiro, o segundo, mas um dos salários dos primeiros. E eu, naquela bobagem de adolescente, eu sempre usei as roupas mais judiadinhas, e eu tinha uma loja lá em Curitiba que tinha umas roupas que eu adorava. Eu passava assim: puxa, cada roupa bonita nessa loja aqui. E aí, com aquele primeiro salário, eu falei: vou comprar uma calça que eu vi aqui, eu amo essa calça. E fui lá, experimentei a calça e amei aquela calça, saí faceiro com aquela calça. E eu só usava aquela calça em ocasiões especiais, para cuidar daquela calça. Podia estragar a calça, então eu ia para a igreja com a calça. Quando tinha algumas festas, que tinha que ir mais arrumadinho, eu punha a calça, e eu me sentia com aquela calça lindo, como se a calça me transformasse. Mas eu cuidava daquela calça como se fosse uma joia, e eu usava pouco. Um belo dia eu vou usar a calça, vou pôr minha calça, e botei aquela calça. Quando eu boto a calça, que eu olho, um rasgo na calça aqui, assim, furado, meu Deus, mas um rasgo. Pensa num homem bravo. Um homem não, num moleque bravo. Mas fiquei bravo. Falei: que foi meu irmão? Meu irmão era meio, agora ele está do meu tamanho, mas ele era menor, ele é 9 anos mais novo. E ele, naquelas épocas que usava as calças riadas, botava a minha calça, ficava aquele bolo lá no pé, e escondido, pegava a minha calça escondido e saía com a calça. E aquilo foi arrastando no chão, rasgou a calça, e aqui ainda assim. Não tinha jeito nem de arrumar. Mas eu tinha aquela calça como algo precioso, uma tremenda bobagem. Mas será que você, que recebeu essa veste nobre, santa, que para que ela pudesse ser santificada e purificada, uma vida santa precisou ser destruída, uma vida santa precisou derramar o seu sangue, e Ele te deu essa veste de graça, não cobrou nada, simplesmente te deu, como o Josué aqui, o sacerdote, simplesmente está parado diante do anjo do Senhor, uma figura de Cristo, e ele não abre sua boca, ele está simplesmente parado. Satanás está ali, Satanás também não fala nada, mas o anjo do Senhor sabe que ele está ali para acusar, assim como ele está diante de Deus hoje nos acusando. Mas Josué simplesmente fica ali esperando, e ele é dado a ele uma veste lavada, pura, santa.
Será que você tem cuidado dessa veste? Será que você tem dado o devido valor a uma roupa que custou tão caro para o nosso Senhor? Ou será que você tem tratado isso como algo banal, como uma roupa qualquer que você suja, que você põe a qualquer momento e tira, sendo que essa veste é algo para você vestir e caminhar com ela todos os dias? Porque esta veste vai revelar de onde você vem agora, qual é o teu Senhor, quem é o Senhor do exército que você pertence, o Senhor dos exércitos. Não é assim que a gente identifica um soldado? Pela sua veste. Você olha qualquer soldado ou qualquer militar na rua, quando ele está com a veste, sabe, esse aí é do exército, aquele é da marinha, aquele é da aeronáutica, esse aqui é policial militar, porque ele está com a sua veste. Será que você pode ser identificado pela sua veste? Quando você caminha na sua vida, no seu dia a dia, as pessoas podem olhar para você e falar assim: esse homem, esta mulher pertence ao exército do Senhor Jesus, porque nós percebemos na vida dele que ele tem uma veste santa, pura, imaculada, transformada, e é diferente da minha. Mas como nós tratamos as coisas do Senhor com desleixo, como nós tratamos as coisas do Senhor como se fosse nada. Eu clamo a Deus que Ele tenha misericórdia da minha vida, porque muitas vezes eu também tratei estas vestes sem o devido cuidado que ela merecia. Tratei estas vestes sem a responsabilidade de quem está trajando aquilo que de mais precioso nós poderíamos ter. Eu espero que o Espírito Santo possa realmente incomodar o seu coração, para que você possa compreender o valor disso. Porque eu sei que quando nós entendemos isso, a nossa vida é transformada. Porque essa veste realmente transforma as nossas vidas. Mas por fim, o Senhor nos disse que Ele virá julgar as nações. Verso 6 do Salmo 110. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Normalmente, quando eu penso no julgamento do Senhor, quando penso no julgamento, eu me coloco como réu. Não é assim que você pensa? O réu é aquele que está sendo julgado, né? Quem não está habituado, quem é o réu? É aquele sentadinho lá que está sendo julgado, é o que vai ser condenado ou não. Esse é o réu. E quando eu penso no julgamento do Senhor, eu me coloco na posição de réu. Mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que nós, que já estamos com essa veste santa, nós que já estamos e fazemos parte do exército do Senhor, nós que já adentramos a sala do trono, estamos no colo do Pai, nós que somos cooperadores de Deus nessa obra como sacerdotes, como parte desse exército, nós vamos julgar com Ele. Nós vamos julgar juntamente com Ele. Veja o que diz Lucas 22, verso 28 a 30. Lucas capítulo 22, verso 28 a 30. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Nós estaremos sentados à mesa com Ele, numa grande ceia, mas o texto diz que nós nos sentaremos em tronos, fechando com as que a gente começou lá, nós nos sentaremos junto de Cristo, ao lado de Cristo, e junto com Ele nós julgaremos as 12 tribos de Israel. Mas isso é o que, irmãos? Para trazer para mim soberba, para eu achar que eu sou aquele que julga, aquele que aponta, e sobre mim não cabe julgamento. Não, isso é para mostrar a graça, o amor e a liberalidade do Senhor. Porque era para você estar assim como réu. O sentimento do meu coração, do seu coração, tem que ser o de réu, de culpado, condenado. Mas quando nós olhamos para Cristo, para a cruz, aí a gente entende isso tudo e nós passamos de condenados a
companheiros de julgamento, porque fomos transformados e não há mais julgamento sobre nós, porque o Senhor já pagou nossa dívida, o nosso preço, como diz o Vitinho falou já hoje, os nossos antecedentes criminais, a nossa ficha corrida já foi esquecida, porque aquilo já foi pago, então não há mais condenação a nós. Já foi pago, já foi resolvido, e nós nos sentamos do lado de Cristo para reinar. Mas interessante que quando a gente volta um pouquinho nesse texto de Lucas, a gente vai ver que esse sentar-se para julgar as nações não é para quem deseja julgar, não é para quem deseja estar no trono, não é para quem deseja estar sobre outros, não é para quem deseja estar em primeiro lugar ou nos lugares nobres e grandes. Veja o que o texto diz. Quem é que vai sentar nesse lugar? Lucas 22, verso 24. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 24. Surgiu também uma discussão entre eles. Eles quem? Os 12, irmãos. Eles estavam aqui no momento da ceia, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas Jesus falando, eu estou entre vocês como quem serve. E aí em seguida vem o 28 que nós já lemos: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber na minha presença, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Para quem é esses tronos? Para quem é este lugar de sentar-se juntamente com Deus? Para aquele que tem o coração de servo, para aquele que ama servir, para aquele que, como o Senhor Jesus, não preocupou-se em procurar um bom lugar à mesa, muito pelo contrário, ele procurou segurar a bandeja como um garçom e estar servindo aqueles que estão à mesa. Aquele que não se preocupa em ser o maioral, o sábio, aquele que detém o conhecimento, mas aquele que é considerado como um jovem, que muitas vezes não é dado valor. Você é jovem, não sabe nada da vida ainda, mas que está disposto a servir sem exaltação, sem glorificação humana, sem aplauso, sem muitas vezes reconhecimento, mas sabe que está servindo ao Senhor Jesus, mas sabe que lhe reserva sim um lugar no trono de Deus, para que nós possamos junto com Ele governar, julgar, mas desde que o nosso coração seja um coração de servo. Irmão, eu não sei como o teu coração entrou aqui nessa noite, eu não sei de que forma você tem tratado as coisas, as vestes, o traje do exército do Senhor. Eu não sei se você tem com ousadia se jogado nos braços de Deus e tem recebido dele esse cuidado, tem recebido dele as vitórias espirituais que santificam a sua vida. Eu não sei se você tem conseguido perceber toda a vitória que o Senhor Jesus alcançou para nós na cruz. Mas eu sei que se por fé hoje você compreender essa palavra de hoje à noite, a sua vida vai ser transformada, porque certamente o Senhor vai te levar junto com Ele, o Senhor vai te fazer viver a ressurreição, e o Senhor vai te fazer ser reconhecido como parte do seu exército, do seu povo, que se apresentou voluntariamente diante dEle.